Graças e paz, irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão, nosso culto de ensino. Nessa quinta-feira estamos ao vivo para juntos estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Espero que você esteja se preparando aí para estar conosco, para juntos passarmos esse tempo de estudo. Seja um tempo produtivo para as nossas vidas, amém? Então vamos aguardar os irmãos que vão se conectando e logo iniciaremos o nosso estudo, amém? Você pode estar interagindo aí através do chat da transmissão, né? Dando informações aí. Aí a irmã Brena já está conosco, a irmã cadê Givânia? Heloíse, né? Deixa eu me conectar aqui também. Igreja Batista está ao vivo. Já coloca o link lá para nós no grupo da igreja, Isso. Brena, por favor. Isso, Brena. Coloca o link no grupo da igreja. Amém. Irmão Evandro, irmã Débora. Glória a Deus. Mande notícias, está tudo bem por aí? Use o chat aí para a gente estar conversando enquanto aguardamos os irmãos, né? Temos essa possibilidade. Sejam todos bem-vindos. Vamos adorar a Deus, vamos meditar na palavra. Nós vamos estudar principalmente as cartas de Paulo, né? Irmã Lidiane, irmão Alex, sejam bem-vindos. É bom quando os irmãos já estão aguardando nesse momento, né? Imagine que era para nós estarmos lá no nosso templo, né? Então isso ia exigir de nós sair de casa e estar chegando até lá. E aí você está no conforto do seu lar, tá juntos. Estamos estudando a palavra de Deus. Irmão Carlos Eduardo Barbosa. Está trabalhando, Carlos? Está em casa? Deve estar trabalhando, né? Glória a Deus. Que bom. Bom que no trabalho dá para convidar os que estão perto para assistir junto, né? Irmã Karen, irmão João, sejam bem-vindos. Paz do Senhor a todos. Já temos 11 olhinhos ali, tá ficando bom. Já vamos iniciar também, né? Bom que os irmãos têm se comprometido, né? Com esse momento. A semana é tão corrida, né? Tanta coisa. E aí nós temos esse tempo na quinta-feira e no domingo para estarmos juntos. Semana que vem é semana de oração, viu? Se prepare aí. Vamos ver como vai ser o direcionamento dessa semana de oração. Mas conto com a participação de todos, né? É um tempo de orarmos. Graças a Deus essa semana as notícias têm sido melhores, né? O povo está vacinando, glória a Deus. Tivemos aí alguns irmãos da igreja recebendo a primeira dose, segunda dose. Glória a Deus por isso, né? Então as coisas estão caminhando. Os leitos de hospitais já estão com menos, né? Mas ainda superlotados. Mas nós cremos que as 2 próximas semanas
nós vamos ter uma condição melhor de retornarmos ao culto presencial e online, né? Então, creio em Deus que dia 2 de maio, que é o primeiro domingo de maio, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor lá na nossa igreja. Então, vamos orar por isso, né? Irmão Fernando, seja bem-vindo. Irmã Jane, irmão Estevão, estão conosco. Nós vamos iniciar, né? Então, pode ligar. Vamos começar o nosso culto com aqueles que estão aqui conosco. Lembrando que sempre em seguida esse vídeo é disponibilizado no YouTube, né? Para você que perdeu. Às vezes eu vejo irmãos que chegam no final, no meio da mensagem. É importante que você depois vá lá no YouTube e assista desde o começo, né? Irmão Adriano, pastora Márcia. Pastora Márcia, que bom saber que a senhora está aí nos assistindo. É sempre uma alegria recebê-la, seja presencialmente ou online, é sempre uma alegria, né? Melhor presencialmente, né? Quando a senhora está lá conosco pregando a palavra de Deus. A pastora Claudete também sempre aparece por aqui, dá uma olhada. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém. Estava um pouquinho com a pastora Márcia ontem, né? Com a pastora Claudete ali no último dia. Elas fizeram aí 21 dias de jejum e oração. E aí ontem foi o encerramento. Pude participar um pouquinho lá com elas, né? Foi uma bênção. Pastora Márcia, pastor Osmar e pastora Claudete, né? Fizeram aí esses 21 dias aí de jejum e oração. Irmão Daniel, irmão Robson, sejam bem-vindos. A pastora vai iniciar com uma oração. E em seguida nós vamos louvar a Deus e vamos meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus soberano, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, e o que nos une, Pai, é o sangue de Jesus, é esse amor de Jesus que nos resgatou e por isso não há fronteiras para que o Teu povo esteja, ó Pai, unidos, conectados, ligados, em adoração, em louvor, ó Pai, diante do Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, contempla cada um agora, Pai, que se conecta, ó Pai, nesse momento, que se une, ó Pai, agora para Te adorar, que se une para aprender mais da Tua palavra. Nós declaramos, Pai, que nós temos imensa alegria, Pai, em estar reunidos, ó Pai, em estar em comunhão. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com Teu poder, ó Pai, graça sobre as nossas vidas. Contempla, Senhor, cada família representada, ó Pai, agora, quando se conecta aqui conosco, ó Deus querido. Nós queremos, ó Pai, nessa hora derramar todo o nosso ser diante de Ti, porque nós queremos dar, ó Deus, o nosso culto racional ao Senhor. E queremos, ó Pai, Te adorar, ó Pai, com toda a nossa força, entendimento, ó Pai, nessa hora. Nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia que nós tivemos, pela proteção que tivemos, pela provisão, ó Pai, pelo alimento, por tudo que o Senhor proporcionou nesse dia, seja, Pai, alegria ou lutas, Pai, nós sabemos que o Senhor esteve conosco e por isso nós estamos aqui, por isso nós podemos nos reunir aqui, porque até aqui o Senhor tem, ó Pai, nos ajudado. Ó Pai querido, muito obrigada, Deus. Nós damos a Ti todo louvor e honra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor, esse Deus soberano, esse Deus glorioso. E eu quero ler aqui, antes disso, com os irmãos, o Salmo 145. Todo o Salmo é um Salmo muito lindo, mas eu quero compartilhar apenas alguns versículos com os irmãos, que diz assim: Eu Te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre, todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome,
para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Amém? Amém. Então quero convidar você a comemorar a imensa bondade e celebrar a justiça do nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Tava certo, né? Agora tem que mudar o botão, né? Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia! Nosso Deus é soberano. Não há outro Deus além do nosso Deus, onisciente, onipresente. A Ele toda honra e todo louvor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare, irmãos. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, aleluia, tão maravilhoso podermos declarar a grandeza do nosso Deus. E eu sei que esses são os louvores que mais agradam ao Senhor. Esses louvores que declaram os seus atributos, a sua grandeza, a sua maravilha. Se eu pudesse, eu ficava, igual o pastor falou, que ficava cantando essa música o tempo todo, né? Mais e mais tempo. Mas eu quero ainda finalizar, meus irmãos, com o texto de Jeremias, do capítulo 32, verso 17, que diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Essa é a palavra que eu quero deixar para o coração de vocês, meus irmãos.
Nós acabamos de cantar que nosso Deus é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, não há outro Deus além dele. E apesar de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, apesar dele não precisar de nós, porque ele é Deus, ele se importa conosco. E a palavra de Deus que vem para o nosso coração, nada é difícil para o nosso Deus, nada. Então eu não sei o que você tem passado, como é que você está, mas creia que esse Deus soberano se importa com você e que nada é difícil para Ele. Libere a sua fé e creia nesse Deus poderoso que te ama, que se importa com você. Amém? Amém. Aleluia. Registrar aqui a irmã Carla, a irmã Lisbânia, sejam bem-vindos. Irmã Maria Rodrigues, irmã Maria, irmã Vanil, né? Aquela galera toda lá, Vinícius, espero que estejam todos assistindo, hein? Fernanda, né? Fernanda, Adilson, Bibi, povo abençoado. Amém, queridos? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu separei aqui Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, o verso é o 9. É um versículo bem curto, mas muito profundo. E se nós ficássemos aqui apenas com esse versículo, já seria algo para meditarmos muito nessa noite aqui. O texto diz assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós vamos orar e em seguida eu vou estar dizendo o contexto onde o apóstolo Paulo escreve esse versículo aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa tecnologia que está disponível para estarmos adentrando cada lar dos irmãos da nossa igreja, dos amigos que estão conectando, os irmãos de outras igrejas. Glória a Deus, porque o Senhor preparou todas as coisas para esse tempo que estamos vivendo. Nada foge do teu controle, nada é por um acaso. Tudo converge, como a tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Pai, nós queremos agora ser instrumentalizados, abençoados, limpos, alimentados pela tua palavra, porque ela é a verdade, verdade que liberta, que transforma, muda a nossa realidade. Pai, que teu Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, ele possa iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essas verdades, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite, para mudarmos, seja os nossos relacionamentos, seja a nossa casa, seja a nossa maneira de viver, ó Pai. Nós sabemos que a tua palavra, ela nos molda, ela nos dá o caminho para vivermos não segundo o nosso querer, não segundo a nossa carne, mas segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Espírito que habita em nós, Pai. Nós estamos totalmente disponíveis para o agir do Senhor, ó Pai, que a nossa mente esteja cativa a Cristo Jesus, ó Pai. Toda preocupação, ó Pai, todo aquilo que tenta atrapalhar, roubar essa palavra dos nossos corações, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, e declaramos, ó Pai, a liberdade do Senhor, ó Pai, sobre as vidas, sobre as mentes, sobre o coração de cada um que está conectado conosco nessa noite, Pai. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. O contexto aqui de Gálatas 5 é que havia uma situação ali na igreja, onde o povo ali estava preocupado com a questão da circuncisão. Havia um grupo chamado judaizantes, que eles pregavam o seguinte: vocês podem adorar, reconhecer Jesus como Salvador, mas vocês precisam continuar fazendo a questão da lei, cumprindo toda a lei. E nós, quando estudamos a palavra de Deus e olhando para Jesus,
nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Porque Jesus, ele nasceu judeu. Então, para que justamente nós pudéssemos viver essa liberdade, ele cumpriu toda a lei. Então, se você pegar aqui Gálatas, o capítulo 5, verso 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o apóstolo Paulo falando à igreja, ele está dizendo, olha, vocês não precisam voltar, né, a um outro jugo, tomar sobre si um outro jugo. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus fala justamente sobre isso, né? Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então todo esse peso foi tirado na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo começa esse capítulo aqui falando da liberdade que temos em Cristo Jesus. E aí, o versículo que eu separei, o verso 9, fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo estava trazendo essa informação, dizendo o seguinte, olha, se vocês permitirem que isso entre, isso vai comprometer todo o corpo. E olhando nessa ótica, trazendo para a nossa realidade, nós vemos que nós precisamos ter esse olhar para com que as coisas que nós permitimos entrar na nossa vida espiritual, na nossa vida como igreja e na nossa vida na nossa casa também. Nós somos influenciados por tudo aquilo que nós permitimos entrar. Então, usando essa metáfora, pensando em alguém fazendo, né, um bolo, um pão, nós sabemos que é necessário fermento. E esse fermento faz com que toda a massa, né, cresça. Então, nós precisamos tomar muito cuidado a respeito daquilo que nós deixamos entrar. A situação que nós estamos de pandemia, nós precisamos filtrar muito as informações, né, as notícias. É interessante nós vermos que se tornou uma guerra, né, essa questão das informações, né? E informação é algo muito importante, né? E existe até algo que precisou ser criado, uma lei para que fosse combatida as fake news, né? Informações que não são verdadeiras, mas que são disseminadas. E a partir do momento que elas são espalhadas, seja pelas mídias sociais, seja por WhatsApp, se torna uma verdade que as pessoas passam a acreditar e aquilo ali vai tomando um volume tão grande que é necessário muitas vezes uma intervenção. Alguém dizendo, olha, isso é mentira. Ou confirmando que aquilo é uma verdade. Né? Aqui em casa a gente já teve várias situações, né, de informações que aí, muitas vezes até a gente passa para frente e vai ver que é um fake news, aí apaga, mas agora com o passar do tempo até a gente tem mais experiência a respeito disso. Tudo aquilo que chega para nós, a gente vai primeiro se informar para ver e aí se isso é uma verdade e se for também algo que vai edificar, algo que é importante, né, a gente continua informando, né, passando para frente. Mas aqui, o apóstolo Paulo, trazendo essa realidade, um pouco de fermento pode comprometer. E aí eu quero que você pense a respeito de você, a respeito da sua casa,
o que muitas vezes você tem permitido entrar, ou que talvez você deixou entrar lá atrás, e hoje influencia toda a sua maneira de agir e pensar. Algo que muitas vezes tem trazido sentimentos que você precisa tomar cuidado. Informações que às vezes você poderia ter bloqueado lá atrás, mas entrou e aí isso foi crescendo, como acontece com o fermento, né? O fermento ele vai fazendo com que a massa cresça, e na nossa vida é exatamente assim. Se nós permitirmos que as setas, né? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso no livro de Efésios, né? As setas do mal, as setas do maligno que tentam entrar na nossa mente, no nosso coração, e aí isso gera o quê? Gera medo, gera preocupação, gera angústia, e isso muda. Nós muitas vezes ficamos, né, preocupados, perdemos o sono com algo que muitas vezes é apenas um sentimento, um momento, mas se nós permitirmos vai nortear toda a nossa vida, como diz o texto. Tem um outro texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8, que o apóstolo Paulo continua esse pensamento. Aqui é uma outra situação, mas que cabe a mesma informação. Olha o texto que diz, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho. Aleluia. Para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Esse texto aqui ele remete à Páscoa, né? Remete à saída lá do Egito, quando a ordem de Deus é que comessem pão sem fermento. E aí o apóstolo Paulo aqui está retratando isso de uma forma específica para aquele momento ali, escrevendo à igreja. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e atual, né? Ela é eficaz sobre a nossa vida, porque isso serve para nós hoje. Porque muitas vezes nós permitimos que esse fermento velho, das coisas que muitas vezes praticávamos ou vivíamos na nossa antiga maneira de viver, ainda continue fermentando o nosso coração. Mas aí, ele traz aqui, vamos ser massa nova, sem fermento, sem esse fermento da maldade, da perversidade, sem o fermento do pecado, que muitas vezes ainda ronda os nossos corações, muitas vezes algo que ainda nos chama a atenção, algo que muitas vezes ainda nos tenta. E se nós deixarmos isso fermentar no nosso coração, isso vai fazer com que pecamos. Quando nós olhamos, né, a gente sempre traz à memória a situação em que o rei Davi passou, né? Ele começou a olhar, né, Betseba, e ali aquilo ali foi fermentando no seu coração, na sua mente. Ele foi arquitetando um plano diabólico, porque ele pensou e concretizou a morte de Urias nessa situação para ficar com aquela mulher que não era dele. Mas isso não foi um dia nem 2 dias, isso foi vários momentos, e aquele fermento da maldade, da perversidade foi entrando no coração, foi crescendo. Se ele tivesse, querido, e isso acontece conosco também, naquele momento, cortado
aquele vínculo, cortado aquele laço, o pecado não teria sido consumado. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Às vezes é uma sugestão, é uma amizade, é uma palavra, é uma sugestão. Isso começa a fermentar no nosso coração, na nossa mente. E nós temos domínio sobre isso, querido. Nós temos domínio sobre a nossa mente. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz dessa palavra aqui, ó, deixando o fermento velho da maldade, da perversidade, sendo massa nova, como realmente são em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que os nossos pensamentos precisam estar nele, os nossos olhos precisam estar nele, e aí nós vamos caminhar nessa jornada. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 8, verso 15, Jesus também fala a respeito disso. Esse negócio aqui é fantástico, quando você vai estudando e vai pegando os versículos, a gente vai ver essa realidade, essa fermentação que nós devemos tomar cuidado. É uma figura de linguagem, querido, para justamente nós entendermos de forma simples algo profundo para as nossas vidas. Talvez você tenha permitido aí pensamentos, sentimentos que estão ali no seu coração, e se vai deixando ali, aquilo vai fermentando. De repente você está com pensamentos de depressão, com pensamento de angústia, de ansiedade, porque justamente você não tem bloqueado esses sentimentos e essas setas de Satanás. Então, fique atento ao que a palavra de Deus diz. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 8, verso 15. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então aqui é uma situação que Jesus estava com os discípulos, e os discípulos foram para uma jornada com Jesus, e no meio do caminho eles falaram: esquecemos o pão. E como eu já expliquei isso algumas vezes na igreja, o pão era algo essencial deles ali, né? Acho que um olhou para o outro assim: ô Pedro, você trouxe pão? Não. Aí, ô João, você trouxe? Não, fulano ficou de trazer e ninguém trouxe. E aí Jesus vai trazer uma outra situação ali no meio da procura pelo pão. Ele vai dizer: olha, tomem cuidado, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eu fiquei pensando a respeito disso, e hoje há um fenômeno trazido pela internet que se chama influenciadores digitais, ou digital, né? Um influenciador digital. E aí eu até peguei uma pesquisa bem superficial, né? Que não é o foco nosso aqui, mas é interessante. Olha o que o texto diz: influenciar significa induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou pensar de um modo específico. Queridos, isso virou uma profissão, isso virou algo muito recorrente, algo presente nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Abra o olho, pai, mãe, dos jovens, dos adolescentes, são os influenciadores. E sempre, querido, em todas as áreas vão ter os profissionais que estão para ajudar mesmo, que são, né, uma bênção, mas tem os maus influenciadores, pessoas que querem o mal, né? Então estão a serviço do nosso adversário. A gente não pode achar que o mundo jaz no maligno, querido. Então nós precisamos estar muito atentos, né? Essas pessoas têm influenciado comportamentos, maneira de pensar, maneira de se vestir, maneira de se portar, maneira de tratar as pessoas. Tudo isso tem sido influenciado por essas pessoas que se tornam seguidores
E é interessante que eu li um pouco a respeito do assunto, e a grande busca dessas pessoas, desses influenciadores, é que essas pessoas se engajem no movimento, né, nas ideias, naquilo que eles estão trazendo para os seus seguidores. A busca deles é que haja esse engajamento. E você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você está permitindo ser influenciado. E a realidade da palavra de Deus é que nós não devemos ser influenciados, nós devemos ser influenciadores. E aí, o texto de Filipenses, capítulo 2, o verso 14 a 16, é algo maravilhoso. É algo que traz, é tão atual, que parece que Paulo estava lá no seu computador, vendo os influenciadores, as informações chegando, e ele vai escrever aos filipenses, e ele vai dizer o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. Filipenses 2,14. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Aleluia! Esse texto é maravilhoso. Sabe como que nós vamos brilhar? Retendo firme a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, retenham a palavra de Deus. Sejam influenciadores, como eu fui influenciador de vocês. É interessante esse texto aqui que ele fala assim, assim no dia de Cristo eu me orgulharei, nos dias, se fosse uma tradução, né, nos dias de hoje, no dia de Cristo eu me orgulharei de ter influenciado vocês a manter essa fé santa, essa vida irrepreensível, essa vida de verdadeiros cristãos, essa vida de santidade que influencia as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho visto, e isso me dá assim alguma coisa, brota no meu coração alguns sentimentos quando eu vejo isso. Cristãos que estão tentando ser influenciadores, mas não da palavra de Deus. Imitando outros influenciadores, falando de assuntos totalmente alheios à palavra de Deus. Querido, nós precisamos ser influenciadores, mas da palavra de Deus, e não sermos influenciados. Eu vou ler mais uma vez esse texto, que ele é profundo demais. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração que está totalmente perdida, uma geração corrompida e depravada. E nós precisamos brilhar como astros, estrelas do universo, retendo firmemente a palavra de Deus, já sendo influenciados por ela, vivendo ela todos os dias da nossa vida, nos esforçando para isso, para a glória de Deus. Hebreus, no capítulo 12, verso 14 e 15, olha que texto maravilhoso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide, olha isso aqui, Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aleluia, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando, o autor de Hebreus está dizendo algo muito importante. Porque muitas vezes algo brota no nosso coração que não é proveitoso. E aí nós começamos a disseminar isso.
essa amargura muitas vezes que está no nosso coração, ao invés de nós tratarmos, ao invés de nós curarmos, nós buscarmos cura, buscarmos em Deus a solução, nós começamos a influenciar outras pessoas. O texto é claro, diz que isso traz perturbação. O texto é claro e diz que isso contamina, isso não abençoa, isso contamina. Então o texto fala, ó, contaminando a muitos. Será que muitas vezes eu tenho agido dessa forma? Algo que muitas vezes tem me incomodado, e ao invés de eu resolver o que está me incomodando, eu começo a propagar isso, a fazer com que outras pessoas também se sintam incomodadas, como se estivesse, né, trazendo mais pessoas para a minha causa. Enquanto na verdade nós precisamos é sermos curados, é resolvermos os nossos problemas. O autor de Hebreus aqui fala sobre tratarmos isso, né? Não permita. Isso é muito interessante, porque isso depende de quem? De Deus. Depende do meu irmão, não depende de mim. Olha o que o texto diz. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então nós somos esses que vão, como eu disse lá no início, filtrar aquilo que vai influenciar a minha vida, aquilo que vai, que aí eu vou influenciar a vida das outras pessoas. Nós estamos vendo aí esse vírus, que a contaminação, né, que aumentou muito, porque justamente a propagação tem sido maior. E quando nós temos esse sentimento no nosso coração, é mais ou menos isso. Nós vamos, né, externando isso em situações e em pessoas, e isso vai criando raízes, contaminando a muitos que estão à nossa volta. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E aqui o último texto que eu separei é o texto de Romanos, no capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo falando a respeito, um texto que nós usamos muito, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fecha, né, esse pensamento a respeito de influenciadores, esse pensamento a respeito de sermos influenciados, fala a respeito do mundo, né? Não entre no molde desse mundo. A pastora vai falar um pouquinho. Irmãos, esse texto é tremendo, né? Que realmente fecha com tudo isso que o pastor esteve falando aqui, sobre receber influências. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é tão real e tão viva, porque a manipulação das informações pela tecnologia vão enganar a muitos. Muitos serão enganados. Como assim? Serão enganados com o ensino errado da palavra de Deus, com doutrinas falsas. Serão enganados porque vão ver coisas através do celular, da internet, que são falsas. Hoje, irmãos, nós que somos leigos, se nós baixarmos um aplicativo, aí a gente consegue mudar o rosto, colocar uma pessoa que nem está ali fazendo coisas, e isso vai ser muito usado pelo anticristo para enganar a muitos. Muitos serão enganados. Então, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, de nos amoldar segundo a palavra de Deus, é isso. E como que nós vamos fazer isso para identificar essas fake news do ensino da palavra de Deus? É orando, é intimidade com Deus mesmo. Para quê? Para que o Espírito Santo te mostre, te sinalize que aquilo não é correto. Ainda que não precise, irmãos, Deus é maravilhoso. Ter um curso de teologia é bom, só que dentro dos próprios teólogos há divergências. Por isso que existe o Espírito Santo, aquele da verdade, o que Jesus disse que enviaria o Paracletos.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque vive na mentira. Mas o Espírito Santo do Senhor está pronto a nos instruir, desde o mais simples nas letras ao mais culto. Não foi assim com Nicodemos, que não conseguiu, tão culto e não conseguia entender? Porque o Espírito da verdade está pronto para nos ensinar, para falar ao nosso espírito aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que é de Deus. Quando nós oramos e estamos sensíveis à voz do Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus e nós colocamos isso, alinhamos com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que Deus está falando, com aquilo que os seus líderes estão ensinando. Por isso que é perigoso demais sair se alimentando por aí. Essa semana mesmo eu vi algo interessante, né? Um pessoal que está sempre ensinando a palavra de Deus, era um povo muito unido, de repente já começou a ter divergências entre eles, aí já começaram a brigar, então já não, não, eu falei para vocês seguirem o tal canal, não segue mais. Irmãos, é uma confusão. Por isso, olha, eu não gosto de seguir ninguém, né, nas mídias sociais, não gosto de indicar canal para ninguém, porque isso é muito perigoso. O que nós precisamos é orar, é ler a palavra e buscar esse entendimento, tirar as dúvidas com os seus líderes. Não vai, irmãos, porque muitos serão enganados por causa da tecnologia, com informações falsas. O anticristo vai usar isso muito, muito mesmo, e nós precisamos nos amoldar segundo a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua casa. Você que talvez entrou, já tinha iniciado a transmissão, como eu disse no início, né? Todo o vídeo ele depois é postado no nosso canal no YouTube. E fica também no Facebook. No Facebook a postagem é permanente. Amém. Então, acompanhe, né, toda a meditação para justamente ter a compreensão daquilo que a gente está falando aqui, anunciando a palavra de Deus. Amém, queridos? Como eu disse, eu tenho dito, né? Eu creio que muito provavelmente no dia 2 de maio nós estaremos retomando o culto presencial, né? Então vamos estar orando nesse sentido, pedindo a Deus a confirmação de tudo isso, né? Crendo que os números estarão melhores, né? A contaminação, toda essa situação, os vacinados, né? Então a nossa fé e esperança também está nisso, para estarmos juntos com segurança, né? Tivemos um tempo onde muitos irmãos, né, da igreja se contaminaram, e então foi maravilhoso o livramento que Deus nos deu, né? A gente sempre vê dessa forma, né? E tudo isso aconteceu, mas graças a Deus nenhum precisou ser hospitalizado, tratou em casa, já estão bem. Isso é maravilhoso, querido. Então a gente vê que Deus está nos guardando, nos livrando desse mal e vai continuar, né? Mas só que nós vamos fazer tudo o que é possível e necessário da nossa parte para que a gente tenha total segurança de retornarmos para as nossas reuniões, e creio em Deus que vai ser um retorno para, né, não precisar mais parar novamente as nossas reuniões. Eu creio assim, e espero que você também una a sua fé com a minha, para juntos vivermos um tempo novo de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz na presença de Deus. Nós vamos orar encerrando essa transmissão, essa mensagem no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos, dos amigos que separaram esse tempo para estarmos juntos, orando, cantando e meditando na Tua Palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada mente, coração, ó Pai. Nós possamos influenciar o mundo, como a Tua Palavra diz, sermos estrelas
do universo, ó Pai, não com a nossa luz ou com o nosso talento, nada disso, é a luz de Cristo que refletimos, é a glória de Deus que está sobre a nossa vida. Nós queremos influenciar as pessoas para que elas se acheguem a Jesus, não a nós. Não queremos seguidores, não queremos ninguém. Nós queremos que todos olhem para Jesus, que todos vejam Cristo na nossa vida, Pai. Essa é a missão que nós temos aqui na face da terra. Que todos conheçam o único Deus vivo e poderoso. Assim como Jesus sempre dizia, eu não faço nada por mim mesmo, eu faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Então é nisso que firmamos a nossa fé, é nisso que firmamos a nossa esperança. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, nos abençoe, nos dê uma noite de paz na Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Domingo, 18 horas, estaremos juntos, transmitindo mais um culto para a glória de Deus.